Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, nós estamos começando neste momento a nova série, No Caminho. São 9 dias, de hoje até a próxima segunda-feira. Nós iremos falar de uma série que chama No Caminho. Veja que Jesus, ele percorreu um longo caminho, transformando vida das pessoas, até o dia que ele foi levado, até o dia que ele foi entregue ali, quando ele se entregou para nos salvar. Olha que ele entregou ali no Calvário. Olha, nesta série você entenderá o impacto do trajeto percorrido por Jesus até a sua morte e ressurreição. Seja que você venha a ser edificado através do conteúdo desta série No Caminho. Então hoje, no primeiro dia, nós iremos meditar sobre o livro de João 1, 43 e 51. Primeiro vamos falar com Deus. Senhor, venha falar conosco através desta série, Senhor, No Caminho. Pai, dá discernimento desta mensagem que pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por esta mensagem. Olha só. João 1, 43 e 51 diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, a quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, viu ter com eles e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi, e eu estando tu debaixo da figueira, Natanael respondeu, disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores dos que estás verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então veja que nós podemos ali pensar que o trabalho missionário, que o trabalho do pastor ali se resume apenas em anunciar o Evangelho. Mas também devemos lembrar que devemos fazer discípulos. E isto é o que o Senhor nos convida a fazer no dia de hoje, discípulos. Olha, nesta série vai nos permitir, ao longo de 9 dias, caminhar com Jesus através do Evangelho. Ou seja, nós seremos observando o agir de Jesus nas cidades, nos vilarejos, povoados do antigo Israel. Então, nós devemos colocar as nossas sandálias, arrume seu alforje, sigamos o Nazareno, sigamos a Jesus. Olha, no texto mencionado, Jesus está indo para Galileia. E como sabemos, este caminhar de Jesus nunca é sem propósito. Nunca o que Jesus faz é sem um único propósito. Vejamos que podemos extrair nessa edificação. Em primeiro lugar, o trabalho de se revelar é sempre da direção de Deus para o homem e não ao contrário. No versículo 43 ele disse: e isso é que ele fez com Filipe. Já li o livro chamado, às vezes a gente percebemos, tem um livro chamado Os Caçadores de Deus. Mas na verdade prefiro pensar que Deus é quem está nos caçando, é Deus que está nos procurando, é Deus que está levando essa mensagem até você. Olha, você já imaginou sendo caçado pelo próprio Deus? Pelo Criador? Sim, eu tenho certeza. Olha, e se verdadeiramente iremos encontrar o Senhor, Ele nos encontra primeiro.
Isso é que a teologia chama de revelação de Deus. Buscareis e me achareis, quando você me buscar de todo o teu coração. A revelação de Deus, que é justamente o trabalho do eterno, do nosso Deus, em se revelar em seus eleitos escolhidos. Jesus decide ir para a Galileia, com o objetivo de compor ali o seu colegiado de apóstolos, discípulos. E lá estarão os dois que sentarão nos tronos citados por Jesus em Mateus 19, 28. Em segundo lugar, Jesus encontra Filipe e designa a ele para uma missão. Alguns podemos pensar na principal missão que Deus nos dá, o Evangelho. Não, os meus irmãos, a nossa principal missão é seguir. A nossa principal não é só levar o Evangelho, é seguir o Senhor, é seguir o Nazareno. Você pode estar pensando, mas e as almas? E as almas? É o campo, e o campo missionário? E os meus amigos, familiares que ainda não conhecem Jesus? Eu quero que você entenda que tudo isso é muito importante, mas não é o central. O que devemos ocupar o nosso coração, ocupar o todo o tempo, é estar seguindo Jesus. Eu tenho a certeza de que neste santo caminho que Jesus percorreu, Ele irá conduzir você durante esses 9 dias, e Ele revelará para eles, para os seus discípulos, vai revelar para você como revelou para os seus discípulos. Olha, mas nunca mude a ordem. A ordem das coisas, o serviço nunca deve ir antes, mas sim a adoração. Lembre-se de primeiro a pergunta, já devemos primeiro lembrar da pergunta que diz: qual é o fim principal do homem? Qual que é o fim, qual que é o objetivo principal? A nossa resposta, a principal do homem, é glorificar a Deus. O fim é, nós devemos estar aqui para glorificar a Deus e gozá-los dele para sempre. Olha que Felipe, ao seguir Cristo, alcança Natanael, e assim deve ser conosco, ao seguirmos o Senhor Jesus. Nós devemos ser e anunciar o que achamos, aquele pelo qual nossa alma se anseia. Eu tenho certeza que a sua alma também se anseia por Cristo. Em terceiro lugar, Deus é quem tocará no coração daqueles que os quais Ele deseja a se revelar. Quando Filipe fala para Natanael que havia encontrado o Messias, este, por sua vez, não acredita, pois como poderia? Como poderia sair alguma coisa de Nazaré? Era uma cidade diminuta, que nem Flávio Josefo em seus escritos se preocupa com a sua existência. Mas a resposta de Filipe não é tentar argumentar, ganhar Natanael pela pregação ou pelo discurso, ou mesmo pelo seu conhecimento da Torá. Ele diz apenas: vem e vê. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele chamou vem e vê. Vez por outra ficamos preocupados, porque as pessoas para as quais pregamos, para as quais levamos o Evangelho, não aceitam o que aceitamos e perguntam se há algo errado em nós ou na mensagem. Filipe, então nós devemos primeiro ficar tranquilos. O trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo não é nosso. Não é nosso, é do Espírito Santo. Em João 16:8 vai dizer: apenas nós devemos apresentar o Nazareno, apresentar Jesus e deixar que Ele mesmo despedaça com as muralhas de defesa que os homens puserem colocar no caminho dos seus coração, para que nós possamos concluir este breve texto desta série, esta mensagem, citado o Pacto de Lausanne em seu capítulo 14, diz: cremos no poder do Espírito Santo. O Pai enviou o Espírito para dar testemunho do seu Filho. Sem o testemunho dele, nós seria em vão. A nossa convicção do pecado, a fé em Cristo, o nosso nascimento em Cristo, não toda a obra dele. Além disso, o Espírito Santo é um espírito missionário, de modo que a evangelização ela deve surgir espontaneamente,
de uma igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então ela deve sair, a evangelização tornará uma realidade quando ela sair de dentro de você, porque o Espírito Santo vai estar te usando para te preencher com sabedoria e fazer você ganhadores de alma, porque a sabedoria vem de Deus, na fé, na santidade, no amor, no poder de Deus. Você também, através da sua vida, vai fazer com que outras pessoas venham encontrar o caminho de Cristo e seguir Ele pelo caminho, porque o Espírito de Deus, para que possamos dar o fruto, os frutos do Espírito, que está no Gálatas, que vai dizer quais são os frutos do Espírito. Então, para que venha manifestar no seu povo, para que venha manifestar na sua vida, porque só então aquela igreja que somos nós inteira se tornará um instrumento adequado em suas mãos, para que toda a terra ouça a voz. E a nossa questão para a nossa reflexão é, a partir do texto de João que nós mencionamos no início desse vídeo, como ocorre a conversão do homem? Qual é a principal missão do cristão? Ao evangelizar alguém, você tem mantido firme o seu coração? A quem trabalhou de convencer? A quem é o trabalho de convencer o homem do pecado e não o seu? Nós falamos, a resposta está neste vídeo, para que você possa compreender que é o Espírito Santo que vai fazer a convenção, porque ele vai dizer, porque quando diz ali, pode vir alguma coisa boa de Galiléia, o Senhor fala, eu te vi. O Senhor escolhe ali para aqueles que necessitam. Qual é a missão nossa? A missão nossa primeira é nós encher do Espírito Santo. O poder de convencer é o Espírito Santo que vai convencer a cada um para que venha fazer a convenção. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta direção. Que a sua graça, a sua misericórdia venha estar com todos. Venha, Pai, e manifesta o teu poder. Que possamos seguir o teu caminho, Senhor, na direção que o Senhor nos levar a cada um de nós. Abençoa a todos que estão conosco nesta série. Venha derramar a tua unção, do teu poder, da tua graça. Neste momento é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.